Você é viciada em agradar os outros? Quantos nãos tu já disse para ti mesma para conseguir um sim do outro? Quanto de pressão tu te coloca para agradar os outros, para deixar os outros bem, para atender às expectativas dos outros? Você sente vontade ou pressão por agradar? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa busca por agradar aos outros de uma forma que sai do limite. A gente sabe que ver um sorriso naquela pessoa que a gente ama é uma das melhores sensações que existem, mas ainda assim existe um limite entre a gente ser viciada e obcecada em agradar e a gente estar conectada com o outro, ser empática e querer ver os outros bem, mesmo aquelas pessoas que a gente ama muito. Por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa busca incessante por agradar, que muitas vezes nos leva para perto dos outros e longe da gente mesmo. Se tu tá chegando por aqui, eu quero te dar as boas-vindas no canal, dizer que eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e que por aqui a gente fala sobre psicologia, sobre conexões saudáveis e sobre formas mais funcionais de lidar com os desafios da vida. Hoje a gente vai falar sobre essa obsessão em agradar os outros, essa pressão por agradar os outros e como que a gente consegue pôr um limite saudável nisso, deixando a pressão por agradar, a pressão por atender expectativas um pouquinho de lado para que o nosso self, que o nosso eu possa aparecer de um jeito genuíno e livre. Quando a gente não tem limites na nossa vontade de agradar os outros, a gente entra num comportamento muito prejudicial, que é deixar as nossas necessidades de lado, as nossas preferências de lado, a nossa autenticidade de lado e dar um hiperfoco às necessidades, os desejos e aos sentimentos dos outros. Por mais que isso possa ser validado socialmente e esse comportamento de buscar agradar os outros possa sim ter as suas recompensas, é importante que a gente coloque um limite saudável nisso, especialmente para nós mulheres que desde pequena fomos ensinadas a atender o marido, a respeitar o pai, passamos a vida, muitas de nós, vendo a nossa mãe sendo subjugada e sendo nossa mãe ali numa postura mais passiva, se colocando num lugar de inferioridade para atender e agradar ao marido, aos homens na sua volta. Esse é um dos prejuízos do patriarcado que ainda está por aí, né? E que, claro, que ainda tem os resquícios para nós. Mas mesmo com essa herança sociocultural do patriarcado, é importante que a gente possa ver a busca por agradar e a pressão por agradar como algo perigoso se estiver fora de limite, se estiver sem controle. Mas como que a gente sabe se a nossa busca por agradar é algo problemático ou se está dentro desses limites saudáveis? O primeiro fator é o seguinte: é a gente se perguntar, eu estou cuidando de mim antes de me preocupar e de cuidar do outro? Como estão as minhas necessidades? Como estão os meus desejos? Como estão tudo aquilo que eu sinto e preciso? Ou será que eu estou passando por cima de mim, das minhas necessidades, dos meus limites para agradar os outros? Se a gente estiver se deixando de lado para agradar os outros e se isso for constante, aí sim é um sinal de que a nossa busca por agradar os outros está passando dos limites. Porque quando a gente passa por cima das nossas necessidades e dos nossos limites em prol de agradar os outros e de fazer às vezes algum capricho ao outro, a gente sim pode estar cometendo autoabuso, a gente pode estar se negligenciando e isso tem impactos futuros na nossa saúde mental, inclusive na nossa relação. Às vezes a gente cria monstrinhos porque são pessoas que estão acostumadas a gente ser forte o tempo inteiro, ou são pessoas que estão acostumadas a gente estar sempre muito disponível, que esquecem que a gente também tem necessidades, porque a gente não está se colocando nesse lugar de quem tem necessidades. Então, não é culpar o outro por isso, é a gente assumir uma postura de autorresponsabilidade e de colocar freios na nossa busca por agradar e não deixar que a busca por agradar os outros e que a necessidade de agradar faça com que a gente se prive e que a gente se negligencie, porque aí a gente está ajudando os outros e não nos ajudando. E um outro aspecto é um pouquinho mais profundo, mas que vai fazer com que a gente entenda qual que é a real função
da nossa busca por agradar os outros. O que tem por trás desse comportamento que muitas vezes a gente minimiza, que a gente olha como se fosse algo trivial, que a gente tira os impactos dele, tira os prejuízos dele. Então, quando a gente estiver diante da necessidade de agradar os outros, quando a gente estiver diante de uma escolha onde a gente vai se negligenciar e priorizar os outros, é importante que a gente pare e olhe qual que é a função desse meu comportamento. Por que eu estou tão preocupada em agradar o outro? Por que eu estou tão preocupada em não magoar o outro? E não fazer com que o outro se frustre? Por que isso vem antes da minha dignidade? Por que isso vem antes do meu auto-amor? Por que isso vem antes do meu autocuidado? E essa função, ela vai se conectar muito mais com a nossa história de vida, com os nossos esquemas. Muitas vezes, a gente olhando a função do comportamento, a gente consegue ter respostas muito importantes e profundas sobre a gente mesmo, né? Claro que respostas muitas vezes doloridas, sofridas, que a gente não consegue ver ou que a gente não está disposto a ver e aí segue repetindo os padrões de comportamento. Mas é fundamental que a gente possa olhar qual que é a função, a serviço de quê? Por que para mim é tão difícil não agradar? Por que para mim é tão difícil me colocar num lugar mais neutro? Por que eu tenho essa pressão em fazer com que todo mundo à minha volta esteja bem, mesmo que eu pague um preço muito alto para isso, mesmo que eu não cuide de mim para isso? E quais os medos que eu tenho relacionado, né? Se eu não agradar a pessoa, eu tenho medo que ela vai me deixar, eu tenho medo que eu não vou encontrar ninguém tão bom quanto essa pessoa, eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de ser criticada, eu tenho medo de ser avaliada ali como alguém insensível. Da onde que vem esse medo, né? Será que de fato, se alguém pensar, não, tu é insensível, tu me disse não, isso faz de mim uma pessoa insensível ou é só a opinião dessa pessoa sobre mim, né? Cadê o meu autoconhecimento com relação a isso? Onde está a minha apropriação do meu valor, a minha apropriação de quem eu sou? Então, por isso que é tão importante a gente poder olhar a função de buscar agradar sempre os outros e buscar ser essa pessoa querida e prestativa, além dos nossos limites, além do que realmente é genuíno para nós, né? É muito comum que algumas pessoas se cobrem muito para agradar, para fazer tudo pelos outros, porque elas têm medo de ficarem sozinhas, porque no fundo elas têm uma relação tão pobre com elas mesmas que elas ficam aterrorizadas com a possibilidade de não agradar aquela outra pessoa, porque isso sinaliza para elas a possibilidade também de que o outro a abandone, de que o outro as deixe, e aí elas vão ter que ficar sozinha. Só que a gente precisa olhar a energia que é gasta diante da manutenção desse padrão de comportamento e o quanto que no fim das contas a pessoa não consegue se sentir valorizada e colocar à prova a verdade de poder ver, bom, se ele me deixar, isso diz que eu sou uma porcaria? Ou se ele me deixar, isso diz que eu vou ficar sozinha para sempre? Será que vale a pena eu sustentar tudo isso, eu fazer todo esse esforço para que ele não me deixe, sendo que tá indo a minha vida, tá indo coisas muito preciosas de mim, tá indo a minha saúde, né, em segurar, em estar apegada com relação a essa relação ali. E um outro ponto é que às vezes as pessoas são tão perfeccionistas que elas não têm espaço para o imperfeito. Então elas não se permitem desagradar eventualmente. Elas não se permitem ter que lidar com a frustração de uma outra pessoa. Elas querem quase que viver num mundo utópico, né? Num mundo onde não existe lado B, o que é uma ilusão. Às vezes a pessoa tem tanto medo de ser demitida, por exemplo, que ela não nega nada para ninguém nunca no trabalho, cria uma relação artificial, cria uma coisa ali de fachada que ela está longe, desconectada dela mesma, mas para não sustentar de que, bom, talvez eu seja demitida. E isso pode acontecer, e mesmo pode acontecer mesmo eu fazendo tudo por todos aqui nessa empresa. Mas poder ter a coragem de sustentar algumas coisas, né, faz toda a diferença em a gente poder tirar aí camadinhas
dessa busca por agradar os outros. Também tem um aspecto importante que é a nossa dificuldade de dizer não. Algumas pessoas buscam agradar os outros porque não conseguem dizer não, então elas agradam para não ter que lidar, né, ali com a sua assertividade, com a sua dificuldade em dizer não. Por isso que é tão importante que a gente tenha recursos, né, que a gente saiba ser assertivo, que a gente saiba pontuar os limites, que a gente saiba se preservar. E para isso a assertividade faz toda a diferença, além, né, de a gente frear o padrão de busca por agradar as outras pessoas. E se por acaso tu te identifica especificamente com esse ponto da falta de assertividade, eu quero te convidar a conhecer o meu portal de conteúdo sobre comunicação assertiva, que é o Palavras que Conectam. Lá a gente tem aulas que nos ajudam a aprimorar a nossa assertividade, a conseguir dizer não, a conseguir colocar limites. Então eu espero que te ajude. Se tu quiser conhecer, é só clicar aqui no link que eu vou deixar na legenda desse vídeo. E nessa linha da assertividade, muitas pessoas têm medo de serem assertivas ou têm medo de colocarem nãos e colocarem seus limites, porque elas têm medo e receio da reação do outro. E é importante a gente poder olhar de forma madura para isso. Porque se a outra pessoa reagir mal, se a outra pessoa nos xingar, se a outra pessoa for ríspida, se a outra pessoa nos abandonar de fato ou vir com uma punição para cima de nós, a gente está falando de um comportamento violento e abusivo. E é importante que a gente tenha recursos para se defender desses comportamentos, para que a gente possa falar, olha, tu não vai falar dessa forma comigo, ou eu não vou ficar aqui ouvindo os teus xingamentos, ou eu preciso que tu fale comigo de forma respeitosa, porque eu tô te respeitando. Então, se tu não puder ser respeitoso comigo, eu não vou ficar aqui, eu não vou continuar essa conversa. E a gente não pode esquecer que essa é uma responsabilidade nossa, responsabilidade de colocar limites e de nos proteger, porque a gente tem esse poder, a gente tem condições de nos retirar de situações abusivas, de nos retirar de situações que estão sendo desrespeitosas. A gente precisa ter esses recursos, senão a vida fica muito difícil e a gente parece ali crianças muito pequenas que precisam de um adulto que vá lá salvar elas. E a gente não pode estar nesse lugar, né? É preciso que a gente se coloque como adultas na situação, como maduras na situação, para poder se preservar. É preciso que a gente olhe com muita calma e maturidade para nossa vontade de agradar. Talvez seja uma vontade genuína, simples e autêntica, mas quando essa vontade de agradar começa a se conectar a medo de perder, medo de receber uma crítica, medo de sofrer uma retaliação, uma punição, aí a gente está falando de um contexto e de uma vontade de agradar que não são saudáveis, que são disfuncionais, porque vão nos colocar em lugares a manter padrões disfuncionais de comportamento, porque é um comportamento de agradar o outro que não é legítimo, não é genuíno, é baseado no medo, e aí a gente vai se conectar com esses princípios que são princípios evitativos, né? Eu não sou genuína ali querendo agradar porque eu amo, querendo agradar porque me faz bem, querendo agradar porque de verdade eu me importo e eu quero fazer com que a vida do outro seja mais plena e feliz. Eu tô me conectando com eu quero te agradar porque eu morro de medo de ti. Eu quero te agradar porque eu morro de medo que tu me deixe. Eu quero te agradar porque eu morro de medo de ouvir que talvez eu tenha defeitos ou de ouvir alguma crítica sobre mim. E esses são os tijolinhos que a gente vai construindo na nossa parede, né? De autoconhecimento e dos nossos recursos. Por isso que é importante que a gente olhe com coragem para o que tem por trás da nossa vontade de agradar. Para finalizar esse vídeo, eu quero dividir com vocês o trecho do livro A Síndrome da Boazinha. Diz assim: a menos que cuide melhor de si mesma, tanto física quanto psicologicamente, você não será capaz de cuidar de forma apropriada das pessoas mais importantes em sua vida. E esse livro fica aqui de sugestão também, porque ele vai passear aí por essa busca, essa obsessão por agradar os outros e trazer até alguns passos mais práticos de como se libertar dessa busca por agradar, assim, né? Como viver de forma mais autêntica e menos pressionada em atender às expectativas dos outros. Por fim, eu quero ter uma conversa muito franca contigo. Talvez ninguém tenha te dito, ou talvez tu precise lembrar disso. As tuas necessidades são muito válidas. Os teus limites precisam ser respeitados.
A tua pessoa é digna, é merecedora de amor, merece paz, merece respeito, merece dignidade. Sair do padrão de busca por agradar os outros e passar a te agradar mais, a legitimar mais as tuas vontades e os teus limites, é uma postura adulta, madura, saudável e uma postura de quem sabe olhar para si e sabe se respeitar. Eu acredito que quando a gente ajuda o outro, estando ajudadas, estando cuidadas antes de mais nada, a gente ajuda muito melhor. Porque a gente não tá capenga, a gente não tá privada, a gente não tá cobrando que o outro faça ou seja nada. Porque a gente já recebeu, a gente já se deu. E é isso que eu desejo para ti, que tu possa validar os teus sentimentos, validar as tuas necessidades e os teus limites, para que quando tu for fazer pelo outro, seja muito mais legítimo, muito mais de coração, do que uma simples repetição de um padrão disfuncional. Eu espero que tenha feito sentido para ti. Se tu for novo por aqui no canal, aproveita para te inscrever, deixar o teu like nesse vídeo, que ajuda bastante o canal a chegar em outras pessoas. Um super beijo e até o próximo!